Olá, seguidores. Como o VG11 não para de cair, resolvi fazer mais um vídeo comentando a situação do fundo. Que o Thiago PS, seu canal fica esperto. Pois bem, nessa quarta-feira, dia 22 de julho, a gente tem aqui VG11 em mais um dia de queda. Aqui tá caindo mais 8,48, quase 9%. Caramba, quase 9%, batendo 7,20. Se estou enganado, essa é a mínima histórica que o fundo já bateu, tá? Ele chegou aqui no final de 2024, chegou a bater 7,32 no final de 2024. E, no entanto, essa é uma queda diferente da que a gente teve lá atrás, tá? Vou até comentar sobre isso ao longo desse vídeo. Então, ó, a gente está falando aqui de uma queda acumulada de que no Google Finance nem está atualizada ainda, né? Provavelmente uma queda de cerca de 25%. Então, essa é uma queda que inclusive já supera o tamanho do problema na carteira do fundo. Eu cheguei a comentar com vocês isso no vídeo anterior, de que o percentual com problema na carteira de VG11 é de cerca de 18%, seriam esses CRAs marcados em vermelho, e dá cerca de 18%. Mas se somarmos aqui ao CRA da Fiagril, se não me enganado, vai dar acho que 32% mais ou menos, 32 ou 34% do PL de VG11. Só lembrando, de problema já conhecido é a Languilor, que está em liquidação extrajudicial, a Bela Agrícola, que está em recuperação, acho que extrajudicial, e a Cotribá, que está tentando uma recuperação judicial. No entanto, por ser uma cooperativa, ela não tem direito a esse instrumento que é apenas para empresas. São esses três problemas. E a Fiagril é uma revenda, ela não está de recuperação judicial, alguma coisa do tipo, mas possui uma alavancagem muito pesada. Aqui uma situação que já está há vários anos. Aparentemente ela está conseguindo lidar com isso, mas a qualquer momento pode vir a estourar algum problema. Mas enfim, aqui conforme até disse no vídeo anterior, o mercado ele especifica, né? Ele especifica que pode ter mais problemas na carteira, então é comum o fundo imobiliário ele apresentar o fundo FIAG, o fundo imobiliário apresentar um desconto superior ao tamanho do problema que ele tem na carteira. Aqui com uma cotação de 7,20, a gente está falando já de 26% de desconto na carteira, realmente desconto bastante significativo. Ok, mas enfim, agora aqui eu vou comentar sobre alguns questionamentos no meu vídeo anterior. Então, peguei aqui alguns prints de comentários. Primeiro aqui sobre do Eric comentando que eu fui o primeiro a fazer o vídeo do problema e que acompanha o canal todo dia e que graças a ele que também outros investidores me agradecendo que foi eu que salvou eles. Olha, realmente, tá? Eu sou mais rápido mesmo que os outros canais, até porque eu sou 100% dedicado, né? Outro fator também que foi primordial aqui para eu pegar rápido esse problema foi o meu grupo do Telegram, tá? Aqui na sexta-feira, dia 17 de julho, pela manhã, bem que no começo da manhã, já estavam conversando sobre essa inadimplência, já estavam compartilhando. Então, nem fui eu que peguei esse problema, foram os investidores que me comunicaram que então eu fui analisar o problema. Caso você queira fazer parte do meu grupo Telegram, clique no primeiro link da descrição, seja membro do meu prêmio, R$ 30 por mês. Mas, enfim, comentando aqui um ponto fundamental, eu vi alguns questionamentos sobre essa questão de comparando com quedas lá atrás. E aqui um investidor disse o seguinte: ano passado também teve uma queda brusca e depois recuperou. Fora que os dividendos são acima de 1% mensal, que é sensacional. Vou comprar mais com essa queda. Respondi apenas cuidado, mas aqui é o seguinte: essa queda que a gente teve até aqui a faixa do 7,30 no final de 2024
tudo estava caindo aqui nessa época, né? Tudo caiu muito, muito mesmo. Aqui foi uma queda que a gente chama de conjuntural, ou seja, estava todo o mercado desabando. No entanto, agora é diferente, tá? Agora a situação com a Languiru ela é mais grave. Lá atrás, o devedor até então ele estava negociando, né? Até então tinha uma negociação entre a Vigia 11, a Valora e a cooperativa Languiru. Já agora aqui em 2026, com essa queda, a cooperativa ela está usando o judiciário contra a Vigia 11, ou seja, não está negociando, que agora se tornou uma negociação entre, entre advogados, né, entre o corpo jurídico da Valora com o corpo jurídico da Languiru. Então, é um caso completamente diferente, tá? Toma muito cuidado com isso. Com relação à possibilidade de recuperação de Vigia 11. Olha, também não vou falar aqui com vocês que descarta a possibilidade de recuperação daqui a algumas semanas não, tá? Se o fundo ele continuar pagando bem, pode ter certeza que ainda vai ter gente que vai ficar de olho. Ainda mais nessa cotação de 7,20, um rendimento de 3 centavos estaria dando 1,80% ao mês. Realmente baita de um dividend yield. E como a Fiagos utilizam a apuração contábil, é igual uma avó, né? De tão molezinha que é. Vou mostrar aqui para vocês o relatório do Fiago da XP. Aqui um dado interessante sobre a apuração de resultado. Aqui, ó, acho interessante esse relatório do Especial 11 que ele expõe para a gente o resultado de duas formas. O resultado do regime caixa foi efetivamente o que ele recebeu, o resultado pelo regime contábil, competência, e o que ele efetivamente distribuiu. Você pode notar aqui que ele tem um resultado, recebeu caixa de R$ 200 mil, já a competência 232, o que ele pagou realmente foi de quase R$ 220 mil. Você pagando quase R$ 20 milhões a mais do que ele recebeu efetivamente de caixa. Então, isso daqui é uma mamata que Fiagos tem, tá? Fiagos e Finchas têm, que eles não necessitam ter efetivamente o recebimento para fazer o pagamento a distribuição. Então, essa aqui é uma maravilha, mas pode custar caro depois, né? Se a gente tiver um descompasso muito grande entre o resultado regime caixa e o valor que está sendo distribuído. Ok, agora aqui vou para mais um questionamento que muita gente está fazendo. Tem um investidor que ele diz o seguinte: fiz são conta do vigário mesmo. Até agora estava tudo bem. Sempre acontece alguma coisa. A melhor coisa que fiz foi vender 40% da minha carteira de FIIs. Devagar vou zerá-la. Aqui outro investidor respondeu ele. Há anos Feijão ia fazendo M desde da Languiru, faz quase 2 anos e só agora você viu todos esses erros. E olha, é o seguinte, esse segundo investidor aqui, ele tá certo, tá? Tô vendo aqui muita gente fazendo questionamentos a Valor, sua gestão, e que concordo, a Valor é uma péssima gestora. No entanto, aqui também tem um questionamento, uma bronca para você, cotista de VG 11. O fundo ele sempre foi frágil, tá? Sempre teve uma carteira concentrada. Não é de hoje que ele tem devedor em situação delicada. E aqui você precisa fazer uma autorreflexão. Você comprou VG 11 apenas pelo yield? Você alguma vez abriu o relatório gerencial na carteira de ativos e notou isso daqui? Olha, se você comprou pelo yield, você também é parte do problema, tá? Meio pesado dizer isso. Nem deveria estar fazendo isso, criticando minha própria audiência, mas sim, você faz parte do problema, tá? É, repense isso, tá? Desculpa te falar isso, mas não é apenas culpa da Valora, não. Vejam, sempre foi um fundo que, se você para dar uma olhada aqui, você vê que ele é muito frágil, tá? E já foi mais frágil ainda.
A Fiagro era 30% do fundo. Um fundo desse é extremamente frágil. Desculpe se você não notou isso, você falhou na sua análise. Você está comprando, você está investindo de forma aleatória. Se você investe de forma aleatória, você vai ter problemas aleatórios na sua vida de investidor. Desculpe, você falhou também. Ah, mas, enfim, continuando aqui com alguns outros questionamentos aqui que fizeram aqui no meu último vídeo. Aqui, o investidor diz o seguinte: para quem tem valor há tempos, sabe que o país está em uma situação difícil para o agro. Se o calote foi em cima, vão ser 60 milhões em deságio de patrimônio de 1 bi. Acho que não sei se vai ser o fim do fundo. Eles têm um caixa relevante para aguentar a pancada. E olha, aqui ele fez uma associação entre o caixa e a viabilidade do fundo, aguentar a pancada. E olha, aqui isso não tem nada a ver não, tá? Aqui o fundo tá com quase 15% em caixa. Ó, isso aqui não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver não, tá? Sinceramente, não, isso aqui não impacta no sobre aqui a questão do impacto sobre o rendimento. Agora aqui mais outra questão que também vi muita gente colocar. Vou aproveitar e comprar o máximo possível, porque depois que essa fase ruim passar, ele vai ficar muito caro. Isso foi no meu vídeo anterior, né? Após a queda da terça-feira. E agora os investidores estão aqui observando uma queda novamente de 10%. E fica o questionamento, né? Que acharam que estava barato e tiveram aqui mais uma queda. Será se eles estão preparados para isso? Se está caro ou não? Se é uma oportunidade? É difícil de cravar, mas você tem que estar ciente. Pode cair ainda mais, pode ter aqui problemas no rendimento. E aí, você está preparado para isso? É esse tipo de pergunta que você precisa fazer, tá? E aqui respondendo a pergunta da capa do vídeo. Até quanto vai cair? Olha, até esse preço que caiu aqui agora, renovando aqui a mínima histórica, para mim não é novidade nenhuma que esteja batendo esse valor, tá? Agora, até quanto que pode cair? Olha, aqui tudo vai depender do que vai acontecer com o rendimento. Se o rendimento voltar a, pelo menos se manter em 13 centavos, acredito que ele consiga manter até um valor superior a esse. Agora, se vai seguir pagando rendimento? Aparentemente sim, tá? Se fosse no fundo Kinea, eu provavelmente diria para você que não, que ele ia ficar um tempo sem pagar rendimento. Mas aqui o gestor, o administrador, ele parece ser bem bonzinho com o VGA 11. Porque ele já teve no ano passado com a Bela Agrícola, um revenda que também já está em recuperação extrajudicial e não aconteceu nada com o rendimento do fundo, né? Continuou pagando normalmente. Então aqui a minha opinião é que VGA 11 vai seguir pagando, tá? Aqui, minha opinião aqui quase um chute, tá? É completamente previsível do que vai acontecer com o rendimento. Essa questão de ter uma reprecificação, uma PDD, uma provisão, é algo que não tenho. Na minha opinião, merecia, tá? Merecia ter uma reprecificação, uma PDD, mas se o administrador vai ter essa mesma interpretação, aí já foge completamente do meu controle. Então, aqui a dica é a seguinte: se você quer especular aqui com o VG11, acredita que esteja barato, esteja preparado para a volatilidade, aqui ela já está, voltou a cair 10%, e também esteja preparado para ter que carregar esse trade durante bastante tempo, tá? Enfim, não descarto a possibilidade de ser uma oportunidade, mas vai precisar de um perfil de alto risco e preparado para volatilidade, tá? Então, por esse vídeo é isso. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.